Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo essas últimas informações aí do Verdão, que é o novo líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi derrotado lá em Salvador pelo placar de 1-0 contra a equipe do Bahia. Estou trazendo um corte do Fechamento Sport TV, onde Felipe Melo faz uma excelente análise dessa grande virada do Palmeiras em cima do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e segue o líder. Vamos aí com o vídeo. Falar o quanto, porque assim, a gente agora tem um desafio. Foi um erro crasso de arbitragem quando estava 2-0 e foi uma virada incrível também do Palmeiras. E aí como é que a gente faz a balança? O peso que a gente vai dar à arbitragem e a virada incrível que o Palmeiras teve hoje no Morumbi? Acho que não tem balança, os dois estão do mesmo lado, são coisas que se somaram no jogo. A boa atuação do Palmeiras no segundo tempo, a reação com as substituições e a ajuda que teve das decisões da arbitragem. Principalmente nos lances de pênalti e da não expulsão do Andreas. Acho que está tudo no pacote. E não tem como não falar. Não tem. Porque influenciou diretamente no resultado. Se a gente pudesse... Vamos imaginar que não tivesse acontecido nada de polêmica de arbitragem. A gente já está aqui elogiando o Palmeiras pra caramba. Vamos só rodar os melhores momentos pela reação que o Palmeiras só pra gente contar um pouco a história do jogo, e aí já vim com o PC? Já. Contar um pouco a história do jogo, né, que passa muito pela arbitragem, mas tem também uma força do Palmeiras muito grande para ir atrás. Principalmente no segundo tempo, as trocas. O Abel teve um papel importantíssimo nesse jogo de hoje, o Abel e o staff, porque as trocas assim fizeram uma diferença enorme no segundo tempo. Se você pega o segundo tempo, já com 2 minutos, assim, o Maurício já acertou ele deu uma chapada, assim, quase foi gol, assim, a mudança de postura, a intensidade do Palmeiras pro segundo tempo foi outra, sem dúvida alguma. E assim, o banco bem usado, né, pelo Abel, né, fez muita diferença, porque cada mudança que o Palmeiras fez foi melhorando o Palmeiras. E no caso do São Paulo foi piorando. Foi piorando. O Bobadilla e Marco Antônio, que pra mim o Marco Antônio foi um dos melhores jogadores, se não o melhor, até porque o Rafael fez pelo menos 2 ou 3 boas defesas ali durante a partida. No terceiro gol, que era uma bola de... Mas, o Ramon comentou isso com a gente, né, Ramon? Da posicionamento do Rafael no gol, né? Do Flaco, né? É o melhor jogador do Flaco, time. Né? Não, o gol do Sousa de cabeça. O de cabeça. Mas ali tem o Alan Franco também que dá uma... Enfim, tem um erro coletivo ali, né? Naquele lançamento ali. Eu falei do Rafael, que ele faz uma defesa do Vitor Roque dentro da área, que é essa que a gente vai mostrar agora. Defesaço. Foi uma defesa ótima do Rafael, mas a saída para mim, né? Tanto do Vitor, do Marco Antônio, quanto do Bobadilla, desses dois jogadores, e aí a inteligência do Abel, porque o Abel coloca a velocidade junto com o Maurício, junto com o Alan aberto, dando profundidade. Então o Abel leu melhor o jogo do que o Crespo. Ou, de repente, as opções que o Crespo tinha não condizia com que o ritmo do jogo estava acontecendo naquele momento. Então aí você olha para o banco de reserva e fala, poxa, o que eu coloco? O Abel tinha peças para mudar esse jogo, né? O Fux também, ele tira o Murilo, coloca o Fux, que melhora muito a saída de bola. Bem pra caramba. Mas já visto que o primeiro gol que o Palmeiras toma, do Luciano, é uma saída de bola errada, o Palmeiras vai querer sair a 3, uma saída de bola errada do Murilo, né, e depois eles mal posicionados e acaba saindo o gol do Luciano. Esse gol do Luciano, o Murilo toca e o Aníbal fica na posição dele, ele vai como um volante. Só que na hora que o Palmeiras perde a bola, o Aníbal adianta para tentar fazer esse posicionamento natural dele. Aonde a bola entra, nas costas, onde tinha que estar o Murilo, e o gol acontece. O que eu achei que foi muito feliz o Crespo, ele preencheu o meio de campo com 3 meio-campistas mais de marcação, né? Bobadilla, Marcos reclama Antônio. de uma falta, né, do Gustavo Gomes na origem da jogada. Pra mim foi falta. Você foi falta. Preciso ver um pouco mais esse lance. Mas assim, o São Paulo conseguiu preencher muito o meio de campo, foi muito importante, a ideia é muito boa do Crespo. E aí, e conseguiu contra-golpear o Palmeiras. O Palmeiras provou de seu próprio veneno, gosta muito de transição e sofreu muito no primeiro tempo. O Abel entendendo isso, vendo que o meio estava fechado, o Felipe Anderson fechava, o Andrés fechava por ali, o Veiga fechava por ali, não estava conseguindo jogar. Ele mexe pelos lados. Então, que as mexidas dele, que ele fez no intervalo, foram pelos lados. O Palmeiras conseguiu ter muita intensidade, muita velocidade e conseguiu, claro, somado ao lance do pênalti, que para mim foi escandaloso, o Palmeiras conseguiu virar. 2 gols em 4 minutos e 24. Eu até em 4 acho. minutos e 24, o Palmeiras chegou ao empate. Eu até acho assim que a saída do Veiga, nesse caso, ajudou muito o Palmeiras. Porque o Veiga, o jogo de hoje, pelo menos, sem intensidade. O Veiga é um jogador muito técnico e para esse tipo de jogo aí, ele tem que ter mais intensidade, tem que correr mais, tem que buscar mais bola, tem que atacar de repente, até espaço, coisa que não é a coisa da dele. Ele é um jogador que tem mais bola, no pé. Então, assim, se o Palmeiras tem posse de bola, é o melhor jogo pro Veiga.
Então ele tira o Veiga, ele bota o Alan no lugar do Veiga, a intensidade muda. Muda completamente a intensidade. Para esse tipo de jogo, um jogador como o Veiga, que tem muita qualidade, precisa colocar mais intensidade, porque senão não joga. E tinha uma questão tática do Veiga também, porque no primeiro tempo, são dois times que marcam individualmente. Então o jogo tinha muito duelo e o São Paulo ganhou a maior parte dos duelos no primeiro tempo. Qual era o papel do Veiga? Receber a bola mais aberto do que ele está acostumado e do que ele gosta para arrastar a marcação de um volante, tirar o volante do São Paulo da posição e tentar abrir um pouco o jogo no meio. Só que o Veiga não é tão bom fazendo isso como quando ele pode jogar mais por dentro. Isso melhorou o time. Melhorou. Até por poder causa fazer... dessa dinâmica aí. Exatamente. O Maurício é um personagem muito forte do jogo de hoje. Jogou muito bem. Ele é um grande jogador, né? Muito Agora, bem. as substituições do São Paulo eu não acho que tenham sido falta de opção. Claro que o banco do Palmeiras é superior porque o elenco é superior. Mas o Crespo, quando tira o Marcos Antônio, que também precisava sair porque está voltando de lesão, não tinha como jogar os 90, ele podia ter feito opção melhor do que o Rodriguinho. O Rodriguinho é um jogador de boa técnica, muito inteligente para jogar, mas de intensidade baixa. E para jogar contra o Palmeiras, e a gente viu o que o Vasco fez no meio de semana, muita técnica e pouca intensidade, não adianta, não funciona. Então não entrou bem o Rodriguinho e você tinha o Lucas no banco. E aí eu não entendo por que o Lucas entrou no intervalo contra o Ceará e hoje foi entrar aos 37 do segundo tempo. Quer dizer, a condição dele piorou de novo em uma semana. E não entrou bem também. Sim, mas ali é o jogo para ele. Né? Enquanto tá ganhando ainda. Ele foi entrar, o time já tinha tomado o empate. O Marcos Antônio saiu quando estava 2-0 ainda no São Paulo, né? Assim, parece que o São Paulo desabou o meio campo de São Paulo sem ele, né? É porque é onde estava ganhando, né, o jogo, né? Onde estava vencendo os duelos, como o Losetti falou. E aí as trocas, poderia ter colocado o Luiz Gustavo, um jogador de mais pegada, de mais marcação, para manter esse nível. Que fez um grande jogo quinta-feira. E por falar em duelos, eu queria destacar isso aí, o Gustavo Gomes, porque como o Palmeiras ficou exposto para ir buscar o empate, estava 2-0, ele segurou a onda bonito lá atrás. Ele voltou a jogar num nível altíssimo. Sim. Na minha opinião, o Gustavo Gomes. Voltou. Ele jogando muito bem, cara. E quando tem os duelos, né, corpo a corpo, favorece muito o Gustavo. Muito o jogo dele. Quando ele tem o Tapia, por exemplo, esse jogo que gosta de brigar, gosta de buscar esse contato. Mas mostrou valor o Tapia, né? Então ele gosta disso, e aí favorece o Gustavo Gomes. Quando pega vamos imaginar que o Lucas, por exemplo, bem fisicamente, começa a ter esse confronto com o Gustavo, é um confronto que tira ele da zona de conforto dele, né? Mas foi por isso que o Abel tirou o Murilo e não tirou o Gomes. Porque o Murilo tem uma melhor saída de bola do que o Gustavo. Mas o Gustavo é o xerifão. O Gustavo é o cara que faz a leitura perfeita, é o capitão do time, é o cara que ganha todos os duelos. Então você bota o Bruno Fux, que melhorou a saída de bola, continua com o Gustavo Gomes, que não perde a concentração em nenhum momento. De repente o Bruno Fux está um pouco mais na frente, ele vai e cobre o Bruno Fux. É um cara que realmente assim, é um dos melhores zagueiros da atualidade, não só do país, mas... Esse gol agora do Sousa, que a gente estava comentando aqui, o Ramon que foi defesa, o Felipe também foi defesa, normalmente na nossa época, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eu dou falar para você sentir o corpo do cara, né? Ele perdeu o contato, né? Pode reparar, quando é que ele faz assim, ó, o Sousa já tá fazendo gol de cabeça. Marcando a bola, né? Né, Felipe? Ele não tem aquele contato e o tempo todo olhando bola e o contato com o corpo, né? Porque a hora que ele busca o Sousa já tá fazendo gol. Isso no futebol, o pessoal de casa que tá marcando a bola. A gente falava, pô, não marca a bola, vem o cara que marcando a bola. Desse não dá pra dar esses vacilos. E aí tem a condição física também. O Palmeiras, para mim, é o time fisicamente mais bem preparado do país. E o São Paulo consegue, durante quase todo o jogo, antecipar muito passe, chegar dividindo... Isso aí é o preparo do time ou a condição de elenco faz o Abel rodar e deixa as duas coisas? As duas coisas. Quando não tinha um elenco tão grande, o time já sobrava fisicamente, porque a estrutura é muito boa e os profissionais são muito bons e eles priorizam muito o jogo físico. Exato. Chegou um momento do jogo em que o São Paulo não conseguia mais. O primeiro gol, o São Paulo tenta a jogada inteira antecipar e não consegue. Então o Palmeiras vem de uma área a outra praticamente, consegue finalizar. Mas aí não, porque fisicamente a diferença começou a fazer assim. Não é a falta de sabedoria no caso, ou então de leitura do jogo dos atletas do São Paulo, de falar, pô, não dá pra antecipar, então vem cá, vamos compactar e vamos esperar. Isso, eu acho. Não precisa ter que antecipar sempre. A gente tá ganhando o jogo de 2-0, pra que antecipar? Mas aí é a ideia do técnico, de marcação individual, de perseguição individual. Tava funcionando até ali. Exato, expõe muito, Mas aí por isso que precisa de um cara dentro de campo chegar, que é o treinador que está dentro de campo, e falar, olha, a gente tem que mudar, porque não dá. É alguém te fazer a leitura dentro de campo. Não estamos achando mais os caras. Professor, não dá, a gente não está achando os caras, vamos compactar. É. O que ele vai falar? Beleza, vocês estão dentro de campo, beleza, estão fazendo a leitura. É o que mais acontece. O que mais acontece. De fato, o Palmeiras foi muito superior no segundo tempo, foi muito superior. Que belo passe, hein?
Que leitura aqui. Impressiona o homem da bola, no pé do Marcos Antônio. O Sabino, se eu não me engano, é o que antecipa ali, que aí A gente pode mostrar esse lance no telão? Podemos? Vou chamar dessa vez aqui comigo, Felipe Melo, desculpa, nosso visitante. Que isso? Ramon, vamos só pra gente analisar esse... agora. O Felipe Melo também concordou, antes de começar o programa, a gente analisar esse gol do São Paulo, que foi o gol do Luciano. Nessa origem aí, você até tinha falado, né, Ramon, nessa mudança de posição do Murilo com o Aníbal, né? Exatamente. Quando ele tenta recuperar a posição, ele já toma nas costas, né? Quando a bola, o Murilo dá o passe, se apresenta para ser opção, quando voltar eu vou mostrar melhor. Ele dá o passe, se projeta para receber e tenta conduzir, olha lá. Olha a posição que está o Murilo e o Aníbal aqui, ó. Aníbal está aqui. Ele tenta aqui. Aníbal está aqui. É esse. Ele tenta ir para a posição natural dele. Exato. Que é normal, que está acostumado. E aqui está o Murilo, ó. Exatamente. Esse é o Murilo. Exatamente. Olha como a linha está toda quebrada. Olha como o Gustavo Gomes está vendido na jogada, que dá a condição. Então a bola bate no pé do Marcos Antônio. Com a qualidade que tem, sem pressão, tá todo mundo distante. Olha como é que tá o Andréas, o Murilo e esse aqui é o Veiga, né? E esse movimento que o Luciano faz aqui também... As más línguas vão dizer que quem estava pressionando o Marcos Antônio era o Ramon Abate-Abel ali, pô. E aí o Marcos Antônio com a bola dominada. A gente consegue colocar o lance um pouquinho antes, quando o Sabino, que é esse jogador que tá aqui, faz a antecipação? Porque o Sabino com o Zubeldia jogava às vezes, né, Losetti? Não tinha tanta frequência. Parece que ele conquistou o Crespo, né? Ele tem jogado com frequência com o Crespo, né? Porque essa recuperação dele diz muito sobre o bom momento dele. Pode soltar o lance. Solta o lance pra mim. Ele ganhou posição, né? Ele ganhou posição pra gente mostrar... Porque ele tá acompanhando o Flaco. O jogador dele é o Flaco Lopes. Perseguição individual. Porque o Sabino é o zagueiro da esquerda. Por que ele tá lá? Porque ele tá perseguindo o Flaco Lopes o campo todo. Exatamente. Então, assim, isso mostra uma confiança que o Sabino tá, né? Pra fazer essa antecipação. O Palmeiras estava saindo com a saída 3. Então é normal, né, que o Murilo, de repente, esteja mais na frente. E o Aníbal faça o zagueiro, tá? A verdade é que o Aníbal, sem caguete, o que acontece? São dois erros. Primeiro, quando o Murilo ele faz um 2, eles perdem a bola, o Aníbal, ele não vê o Luciano. Ele tá saindo e não vê o Luciano. Então, quando ele olha, ele tenta voltar e já não dá. Ele tá vindo para uma posição já de saída, tá certo? Então, ele não olha. E o Piquerez... Solta o lance. Vai e o Piquerez... Solta o lance pra gente. Aí é a comunicação, né? De repente não falar. O Piquerez tinha que falar com ele. O Piquerez tá de frente, olha lá. O Piquerez tá de frente. Então você tem esses dois erros. O primeiro erro do Murilo, o segundo erro do Aníbal, o erro do Piquerez de não falar e o erro do Everton de estar na posição que... Sabe, o Everton ou vai ou fica. Não tem como sair e ficar no meio termo. Aí saiu totalmente errado. Sabe? Então, assim, são alguns erros que... Por isso que teve as mudanças já no intervalo de jogo. O erro principal aí, eu acho que é essa tentativa forçada do Murilo, né? Porque é natural quando o Murilo pega essa bola e tenta fazer esse 1-2, ou ele toca e espera por ele ser zagueiro e não sair. Se é um meia, natural você tocar e aparecer. Um volante, um 8, o Andréas. O erro no centro-campo pode acontecer, e acontece muito o erro no centro-campo. O time saindo, né? Pra mim, o maior erro é o erro de quem tá lá atrás. Agora, vocês estão um lance muito rápido. É muito rápido. Mas tentar fazer essa, né? Se ele tá olhando aqui, ó, ele fica. Vocês estão meio encantados com esse gol. O golaço do jogo é do Vitor Roque, né? Não, a gente tem que cantar. A gente tá falando dos erros, assim, que pô, o Palmeiras... Porque é o seguinte, dificilmente você vê o Palmeiras errar. Perfeito, esse é o ponto. Então, já que o Palmeiras errou, vamos falar desse erro aí, porque dificilmente você vai ver errando dessa maneira. Eu sei que o Abel, o staff vai estar vendo isso aqui, a gente vai errar mais dessa maneira, não. Assim, se você quiser colocar mais um, o próprio Gustavo Gomes, ele tá dando condição pro atleta. Se o Gustavo Gomes ele sobe a linha e sai na linha do Aníbal, o Luciano tá impedido. Então, assim, são vários erros. É que pro Palmeiras tomar gol tem que ter vários erros. É normal, são seres humanos. Mas eu quero uma análise de vocês do golaço do Vitor Roque, cara. Eu achei um golaço do Vitor Roque, não o gol. A jogada em si, né? Pô, a jogada, cara. De lá de trás, sim, jogada... Então, cara... Falta, segundo você. Alguém mais? Alguém mais? Pra mim não é falta, Depois o PC já tá lá, tá ficando afobado, abafado. O PC que tá aquecendo já tem... Não, já vem. Meia hora que ele tá aquecendo. Mas, cara, olha que gol bem construído. Não, foi um golaço, foi um golaço. Ó. Esse movimento do Maurício, pra mim, esse movimento aqui, cara... Esse o cara que ataque tem a às bola... costas do lateral
E o zagueiro, esse espaço, ele é precioso O cara, demais. quando tem a bola e você tem um jogador, aí tem a história aí de entrosamento e tudo mais. Você vê os movimentos dos jogadores, ó, tudo buscando espaço para ter a bola, para receber a bola. Pode reparar, ó. Pra mim, a peça Ó, principal nesse gol aí é o dois Jefté. aqui, ó. O que o Jefté faz... Ó. Aí ele toca, ó o movimento que ele faz aqui, ó. Né? Esse movimento aqui é perfeito, cara. Tudo isso aconteceu porque E o aí Jefté pegou a bola lá atrás, ele arrancou com a bola no pé, ele arrancou que se ele de repente toca a bola de lado, o Palmeiras não fazia essa transição rápida, o Jefté pega a bola, ele conduz a bola, ele faz Golaço. 1-2, dá o passe. Aí você tem tudo, você tem ataque à profundidade, ataque ao espaço, todo mundo chegando pra atacar a área. Golaço, golaço. O Jefté, olha como ele abre o compasso dele para poder ter ângulo, para poder jogar a bola para frente. Ele tá posicionado, olha lá, o corpo tá pro gol dele. Ele abre o compasso, a angulação Dois, dele, já ó. foi. E só jogada de primeira. Quem domina 2 toques é o Vitor Roque. E mérito do Vitor Roque por quê? E vai olha lá. a fome de gol. Olha onde ele vai. Vai lá. Acompanha a jogada, vai lá dentro. Cruzamento muito bem feito, ataca o Não, espaço. gol lá. Ó, E ele consegue sair dos dois zagueiros. Uma jogada Golaço, coletiva que tem que ser exaltada mesmo. Golaço. Golaço do Palmeiras. Números, só números, né? A dupla Vitor Roque e Flaco começou a ser escalada como titular nos 4-0 sobre o Universitário. É o primeiro jogo que eles começam jogando, já tinham jogado antes, no decorrer dos jogos, mas a dupla titular começa jogando titular contra o Universitário. De lá para cá são 12 jogos, né? Senta aí, O Vitor irmão, Roque pode sentar. marcou... Obrigado, irmão. Brilhou, viu, irmão? 9 gols, Na moral, brilhou, deu hein? 4 assistências. Ou seja, ele tem mais do que uma participação em gol. E ele sequer foi titular nesses 12 jogos em todos eles. Contra o Fortaleza, por exemplo, jogou só 20 minutos, saiu do banco. Foi o único jogo que eles não jogaram como titulares. Então, assim, 9 Essa gols sequência. e 4 assistências. E o Flaco chegou hoje a 9 gols e 2 assistências. Então, olha os números da dupla desde que ela foi formada. E no cara. começo dessa dupla formada que você está falando, Rizek, a gente imaginava um Flaco Lopes mais de 9, mais dentro da área, mais referência, e um Vitor Roque mais móvel, né? E a gente acaba vendo uma posição diferente, né? A gente acaba vendo o Flaco Lopes circulando mais e o Vitor Roque mais ali brigador na frente, ali dando trabalho para a Por zagueirada, isso que ele né? tá na seleção da Argentina. E o Vitor Roque vai chegar na seleção brasileira jogando assim? Desse jeito, não tenho dúvida. Hoje Até ele é melhor porque- que o Richarlison, Já por poderia, exemplo. perfeito. Já poderia ter sido Hoje ele é convocado melhor- nessa hoje ele é melhor convocação que o desses Richarlison, por amistosos exemplo. agora. O Caio Jorge foi na última, não Na foi? última. É. Na última. Então. Acabou cortado, exato. jogou alguns minutos contra o Chile e foi cortado antes do jogo com a O Bolívia. Ancelotti falou sobre a questão do fuso, né? Então, ele chamou praticamente... Agora o PH acabou sendo convocado Vitinho agora. pelo Ele tá feliz pra caramba, viajar 60 horas pra... É, o PH, ele já tá pensando já na data FIFA tranquilinho, dar um rolê. Notícia de hoje, a né? volta. O Wanderson tinha sido cortado, ele chamou o Vitinho. E hoje, agora há pouco, o Wesley cortado e ele chamou o PH do Vasco. Vai viajar o mundo inteiro. Vai viajar com o bico desse Churrasco tamanho. preparado, irmão. Felizão, ele vai Angra viajar. dos Reis, barquinho, vai fazer Peraí, sol. vocês não é pra estar feliz de ser convocado? Não, muito pra feliz. Coreia é duro, hein, pai? É? Ah, semaninha de folga ele ia ter, ele deve estar, bolado. De repente não sabe fazer uma joga- baldeação, vai perder, Ih, vai complicar cara a vida garante dele, uma vaga irmão. na Lá em Copa? Dubai, Vai viajar sozinho, vai lá em parar Dubai falar, complica. eu vou pegar o ônibus, aí ele Mas já e se o perdeu o cara voo. garante ter uma atuação espírita garante vaga na Copa? Show, vai valer a pena. Vai valer Ele a tem que pena. fazer valer a pena. Meu Deus do céu. Pô, antes de trazer o PC, vamos ele tá mostrar abafado, ele a já revolta no do PC. São Paulo? A pulsação dele já tá lá em cima já. E vou trazer aqui algumas informações aí do Palmeiras, que como podemos ver aqui na classificação atualizada do Brasileirão, no momento que estou gravando esse vídeo, a equipe do Cruzeiro está jogando contra a equipe do Sport e ainda está empatando pelo placar de 0-0. Enfim, Palmeiras líder do Brasileirão, 25 jogos, somou 55 pontos. Flamengo, 26 jogos, somou 55 pontos. Porém, o Palmeiras tem 17 vitórias contra 16 vitórias da equipe do Flamengo. Próximo jogo do Palmeiras contra a equipe do Juventude é muito importante uma vitória, porque o Palmeiras vai abrir 2 vitórias de vantagem em relação ao Flamengo e 3 pontos de diferença. Lembrando que antes do jogo contra o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Bragantino também em sua casa. Porém, se o Palmeiras jogar no Maracanã, chegando nesse jogo com uma vantagem de 3 pontos, se acabar sendo derrotado lá, continuará líder do campeonato. Ou seja, é muito importante conquistar uma vitória no jogo contra o Juventude e também contra o Bragantino. O maior problema é a questão dos desfalques. No próximo jogo contra o Juventude, o Palmeiras não terá os convocados para suas respectivas seleções. Gustavo Gomes, Sousa, aparentemente ele sentiu uma lesão muscular no jogo contra o São Paulo. Há possibilidades, eu acho, dele ser cortado pela seleção do Paraguai. Só que possivelmente ele também não estará disponível para o jogo contra a equipe do Juventude.
Além disso, Aníbal Moreno e Flaco Lopes também vai para a seleção da Argentina, só que tem um detalhe, contra o Juventude já estão fora, mas há grande possibilidade dele jogar contra o Bragantino no retorno da data FIFA, se eu não me engano vai ser no dia 15. Eles jogam lá em Miami na segunda-feira, no dia 13. Dá tempo deles voltarem para o Brasil e jogar com o Verdão. Agora aguardar essa lista do Uruguai aí para saber se o Palmeiras terá mais desfalques ainda contra a equipe do Juventude. Abel vai quebrar um pouco a cabeça aí, mas o Palmeiras precisa vencer esse jogo no Allianz Parque. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!